Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, pessoal, como vocês estão? Hoje a gente vai fazer uma live aí com um tema diferente. Toda sexta-feira eu tô tentando aí trazer um tema aí que seja do interesse de todo mundo. E hoje o tema vai ser sobre compostagem doméstica para iniciantes. Olha, hoje eu trouxe bastante informação, trouxe aí um passo a passo para quem tá começando a compostar ou para quem tá com a ideia aí de iniciar logo esse processo, sem dificuldade, sem muita dúvida, sem, alguma coisa que te impeça de fazer isso. E hoje eu trouxe muita coisa. Como que vai ser a live de hoje? Hoje eu separei essa live em 4 partes. Vou falar com vocês aí sobre a importância da compostagem doméstica para o meio ambiente. Antes de você começar a fazer a compostagem, é interessante você entender essa importância, o que a compostagem reflete no meio ambiente, como que isso pode ser feito, mesmo sendo dentro da sua casa, mesmo fazendo aí do lado aí por exemplo, minha composteira tá do meu lado, a um braço de mim. Então, como que isso reflete no meio ambiente? Vou trazer isso para vocês. Como cada residência passa a compostar, né? O que acontece dentro da residência, o que acontece dentro da sociedade, o que acontece, né? Então, como que a compostagem beneficia a sociedade? Boa tarde para quem está entrando, fica à vontade. Hoje eu vou falar sobre compostagem para iniciantes. O que muda quando a gente começa a compostar? Vou trazer também aí algumas informações sobre o que vai mudar na sua vida, na sua rotina, né? O que tem de interessante nisso? Vai ser uma mudança muito drástica ou vai ser uma mudança aí simples de conseguir se organizar? Até porque quando a gente faz mudança, ela não é uma mudança que ela vai só pontualmente, né, no indivíduo. É uma mudança que ela vai no coletivo. Se na sua casa você mora sozinha, vai modificar a sua rotina. Mas se mora mais alguma pessoa, vai modificar a rotina dessa pessoa sim. E por último, aí finalizando a live, eu vou trazer as informações básicas sobre compostagem. Aí sim eu vou falar sobre o que é a compostagem, sobre o passo a passo. E eu deixei isso aí no feed, os tópicos, que eu vou falar hoje, eu deixei aí no post que tá no feed. Bom, pessoal, como toda live eu tô trazendo aí bastante informação e eu gosto de terminar a live um pouco antes pra tirar dúvidas, Pra quem tá aí precisando tirar uma dúvida, eu deixo aí um tempinho a mais. Vamos então lá, vamos começar, vamos entender o que é uma compostagem para uma pessoa que nunca fez compostagem, que não tem ideia de como que é esse processo na prática. Então, se você tá entrando agora, se você tá assistindo essa live gravada, deixa pra mim aí, deixa eu saber se você é uma pessoa que nunca fez compostagem ou se você é uma pessoa que tá tentando, se você é um tentante. Eu coloquei esse nome para pessoas que estão realmente aí, já estão começando na prática, mas ainda tá com muita dúvida, tá com falta de informação. Pessoa que nunca fez compostagem, com certeza ela vai estar aí borbulhando de ideias e eu quero saber se você é essa pessoa, se você nunca pôs a mão numa composteira, nunca tentou fazer assim, nem num pote de sorvete. Conta pra mim se você é essa pessoa ou se você é aquela pessoa que tentou ali num pote de sorvete ou já foi direto para uma composteira maior, tá tentando, já começou a adicionar material orgânico. Me conta se você é um tentante, Se você faz compostagem aí há menos de 1 mês, 2 meses. Deixa eu saber como que é, quem é que tá me assistindo também. Vamos lá então. O que eu separei o primeiro tópico? Vou começar sobre a importância da compostagem doméstica para o meio ambiente. Por que a gente deve fazer compostagem? Por que eu faço compostagem? Por que as pessoas devem fazer? Como que isso vai beneficiar o meio ambiente? O que isso vai mudar?
Qual que é a relação disso? Traz benefício? Não traz, né? Vamos lá. Se você já faz compostagem há um tempo, tá aqui me assistindo, me conta há quanto tempo você faz compostagem e quais são os benefícios que ela te trouxe. Com certeza a compostagem traz muito benefício, eu vou trazer inclusive alguns dos benefícios que trouxe pra mim. Bom, o papel do processo de compostagem é resolver um dos maiores problemas ambientais. Alguém imagina que tipo de problema é esse? Eu contei sobre esse problema em algum dos meus posts. Eu falei sobre isso, falei numa live também. Um dos maiores problemas ambientais é o lixo. Você sabia disso? Lixo é um problema. Lixo sempre foi um problema. Ainda mais agora no século 21, né? Estamos em 2021 e nós estamos ocupando muitas áreas para dar lugar a aterros sanitários e lixões. Isso mesmo. Lembrando que a legislação prevê desde 2010 que não deveria mais existir lixões a céu aberto, mas o cumprimento dessa legislação ela deixou de existir porque, de certa forma, os municípios, os estados, os governos, eles não estavam ainda colocando lixo como prioridade. Até que de 2010 para 2021, a quantidade de geração de lixo de residências comuns como a minha, a sua, de indústrias, de empresas, de bares, restaurantes, explodiu, né? Então a quantidade aumentou muito, assim como aumentou a população. Se nós estamos reproduzindo, precisa haver comida para essa galera que está nascendo. E ao mesmo tempo que a gente reproduz, nós também geramos mais lixo. Então, o que acontece? A compostagem, ela resolve este problema, que é a geração de lixo. É um dos maiores problemas ambientais do mundo. Não é um problema somente aqui do Brasil, de Uberlândia, não é um problema pontual. É um problema, assim, gigantesco. Todos os países têm problema com lixo, todos os lugares no mundo têm algum tipo de lixo. Então, até aquelas ilhas, assim, mais inóspitas, de certa forma ainda tem algum resquício, algum resíduo que foi produzido pelo ser humano e tá lá, sem motivo algum, sem beneficiar ninguém. Boa tarde quem tá chegando, bem-vindos. Eu fiz uma pergunta e eu quero saber quem é que nunca fez compostagem na vida. Conta aqui pra mim que eu quero saber isso. E quem é que tá tentando, né? Quem faz compostagem aí alguns meses, quem faz compostagem, eu quero saber quem nunca fez e quem já faz compostagem. Essa live de hoje é uma compostagem específica para iniciantes, mas não significa que você que faz compostagem há mais tempo não possa ficar, tá? Todo mundo aqui é muito bem-vindo. Tô começando aqui com a importância da compostagem doméstica para o meio ambiente. E eu falei que a compostagem ela resolve um dos maiores problemas do mundo, né? Os problemas ambientais, que é a poluição, é o lixo. O lixo polui, né, o planeta. E quando você faz compostagem, você evita a poluição. Mesmo que de uma forma muito pontual, uma quantidade muito pequena. Mas se cada pessoa joga um lixo na rua, imagina 7 bilhões de pessoas jogando lixo na rua. Então são muitas pessoas que estão poluindo. Se todas as pessoas passam a fazer compostagem, 7 bilhões de pessoas fazendo compostagem, com certeza resolveria e muito esse problema de poluição aí mundial. Poluição é para todo lado, não é só na minha casa, na minha cidade, é para todo mundo, em todos os lugares tem lixo. E lembrando que o lixo, as pessoas falam lixo orgânico, mas eu não uso esse termo, tá? Eu uso resíduo orgânico, porque lixo é uma palavra que eu praticamente não uso aqui em lugar nenhum. Mas como é um linguajar que a maioria das pessoas entendem, né? Eu posso falar para vocês entender também. A maioria do que a gente produz
no nosso dia a dia, tô falando de forma individual, eu, Sheila, o que eu produzo no meu dia a dia, 50% disso é orgânico, vem de alimentos e esses alimentos eles podem e devem ser compostados. Se esse 50%, pelo menos, do que eu produzo, que eu gero de resíduo todos os dias, forem compostados, uma outra parte que não é compostada, ela pode ir para um outro destino, que é reciclagem, por exemplo, ou reutilização. Então, se eu começo a compostar, eu resolvo muito o problema de poluição, resolvo muito essa questão aí de problema ambiental. Se todos os dias, né, são enviados materiais orgânicos que são compostáveis para os aterros sanitários, onde tem aterro, e para lixões a céu aberto, onde tem lixão. Mas quando há compostagem, esse material orgânico, ele não vai para esses lugares. Esses lugares são específicos, são construídos especificamente para armazenar e soterrar e receber os nossos resíduos residenciais, urbanos, né? Cada um fala de uma forma. Enfim, se um lixão ou um aterro tem lá 1 tonelada, pelo menos 50% dessa 1 tonelada é compostável. Não deveria estar ali, deveria estar dentro de um projeto aí de compostagem, dentro de uma composteira, um pátio de compostagem ou num quintal de alguém, mas não no lixão, não num aterro sanitário, né? E quando a gente deixa de enviar esse material para esses lugares, o que acontece? A gente deixa de evitar que seja produzido gases de efeito estufa. Quem aí tá percebendo mudanças climáticas muito brutas? Frio extremo, calor extremo, chuvas torrenciais de uma hora para outra. Quem tá percebendo que as mudanças climáticas estão cada vez mais visíveis, né? Eu posso dizer, além de visível, palpável, de sentir. Eu acredito que a maioria de vocês estejam percebendo isso, né? Nós entramos no inverno, onde pelo menos uma boa parte do Brasil teve uma onda de frio extrema. Aqui em Uberlândia, que é uma cidade super quente, nós estamos estranhando esse frio, né? Nós tivemos um frio tão grande que teve geada dentro das hortas, dentro dos produtores, que eles perderam a produção, tiveram que remanejar, tiveram que fazer uma outra estratégia para não perder toda a produção. E Uberlândia não é um lugar que se faz muito frio, pelo menos atualmente, né? É um lugar mais quente, mais ameno. Agora, um lugar onde é muito quente e que está sofrendo com frio, com geada, isso é a prova da mudança climática. E o que é a mudança climática? O que é isso? É quando o clima do mundo, do planeta inteiro, muda de uma forma que onde era para estar super frio, começa a fazer calor, onde era para estar super quente, era para estar frio. Não sei se vocês perceberam, mas lá na região, por exemplo, no Canadá, houve uma inundação, né? Matou pessoas. Antes de acontecer essa inundação, houve uma onda de calor no Canadá, que era para estar super frio. 50 graus, as pessoas morreram de calor, as pessoas estavam assim, sem entender de onde que veio isso. Aqui no Brasil, pessoas morreram de frio por conta de uma onda de frio drástica de uma hora para outra. Vai entender? Bom, eu entendo, mudança climática. O que compostagem tem a ver com isso? As mudanças acontecem quando nós produzimos gases de efeito estufa que faz com que o planeta todo sofra. É meio que a gente colocasse o planeta dentro de uma estufa e aquilo começasse a criar uma onda de calor muito grande em tudo. Então, onde tá lá calotas polares, tá derretendo, tá subindo o nível dos mares. Onde tá quente, começou a fazer frio. Então, as ondas, né, de frio, de calor, elas se encontram e acontece uma confusão. Quando a gente envia
material orgânico para dentro de um aterro sanitário, para dentro de um lixão, principalmente no Brasil, que não são muito bem controlados os aterros, eles não têm uma permeabilidade muito bem feita, um extravasamento do gás que é liberado, do líquido que é liberado, né, nesse soterramento. O que acontece? Os gases, que são principalmente CO2, metano, que são super prejudiciais e que são eles que fazem essa estufa no planeta, são eles que são produzidos quando são colocados materiais orgânicos pressionados sem oxigênio. Sem oxigênio gera o gás metano e aí vai para a atmosfera, que se eu não me engano ele é umas 10 ou 20 vezes mais prejudicial do que o CO2. Quando a gente pega esse material orgânico e coloca numa composteira, leva para um pátio de compostagem, joga num quintal, joga no pé de uma árvore, aquele alimento ele vai se degradar e vai liberar minimamente CO2, uma quantidade muito baixa. Quem já viu aí as lives que eu faço fazendo o cálculo, né, de CO2, percebe a quantidade de CO2 que é liberado dentro de uma composteira, ela é irrisória quando se comparado a uma compostagem, a um soterramento de material orgânico. Então a produção de CO2, de gás metano, é muito maior. O que mais que a gente evita fazendo compostagem? Líquido tóxico, principalmente para lixões, cidades que ainda não têm aterro sanitário ou para quem tem aterro, mas que ele não é bem controlado. Líquido, esse líquido que é produzido, né? Vamos supor uma melancia, tem muita água, muita umidade. Ela acaba se degradando ali no meio daquele monte de coisa soterrada. Aquela água vai descer por gravidade, vai entrar no solo e vai entrar no solo até encontrar um lençol freático. Então a gente tem produção de líquidos tóxicos que contaminam tanto o solo, claro, quanto as águas. E aí a pessoa lá pra frente vai lá, faz um poço, pega uma captação de água e joga na hortinha, bebe aquela água, a pessoa fica doente e não sabe por quê. Às vezes aquela água está contaminada com metal pesado, com doenças, com coisas tóxicas. É assim que se contamina o meio ambiente. É assim que também não se contamina quando se faz compostagem. Compostando, você evita gases que modificam o clima, né? Como a gente está vendo agora. E também evita a produção desses líquidos tóxicos que contaminam o solo e água. Além disso, evita também a proliferação, a produção de doenças. Da onde vem o Covid? Gente, eu espero que vocês entendam que o Covid ele é literalmente uma mutação que acontece no meio ambiente, seja onde for, se é na China ou aqui ou ali e tal. Sempre existiu isso. Mas por conta dessa falta de destinação correta dos alimentos, de sanitização, de higienização dos alimentos, acontece essa fusão de alguns vírus entre animais e humanos e acaba gerando essa pandemia que a gente está passando agora. Se numa imaginação, numa utopia, a gente imaginasse que todos os resíduos orgânicos e não orgânicos do planeta todo, eles fossem destinados corretamente, com certeza a gente hoje teria um meio ambiente completamente mais limpo. Pelo menos, né, dentro dessa utopia, o planeta estaria limpo e não teríamos essas pandemias. Uma coisa importante, quando se tem um aterro sanitário, é preciso entender que para haver um aterro, para haver um lixão, precisa haver uma área que ela vai ter que ser desmatada, vai entrar um maquinário lá para fazer, né, deixar tudo plano e depois tirar essa terra, colocar a matéria lá dentro, soterrar. Aquilo ali é como se a gente estivesse enviando para o meio ambiente menos uma parte de vegetação. E as mudanças climáticas, elas estão muito bem correlacionadas com a falta de vegetação. Não bastando as queimadas e desmatamento, se a gente envia
materiais para o aterro sanitário ou para o lixão, a gente contribui para que essas áreas verdes se tornem áreas de soterramento e produção de gases de efeito estufa. A gente vai contra o que a gente deseja, né? Então, quando a gente faz compostagem, a gente resolve o problema ali na fonte, dentro de casa, sem sair de casa. Você não precisa abrir a porta de casa e você não ocupa espaço dentro desses aterros. Você não contribui para que áreas verdes, vegetativas, sejam retiradas e dado lugar a áreas de soterramento. A compostagem, ela contribui, então, para a preservação de áreas verdes, contribui para o clima, contribui para o ciclo dos nutrientes. Os nutrientes que estão na casca de banana, por exemplo. O que mais tem de nutriente numa banana? Potássio. Não sei se vocês sabem, eu espero que sim. Potássio é o que mais tem numa casca de banana. Se você joga para o aterro sanitário, aquele potássio ele vai ser perdido ali. Ele não vai ser devolvido. Então a compostagem ela contribui diretamente nisso, na volta da matéria orgânica para o solo, a volta dos nutrientes que foram utilizados lá no solo para plantar aquela banana e a gente devolve ele. Outra coisa, quando a gente faz compostagem, nós produzimos um composto, um biofertilizante que ele é muito rico, nutritivo e que ele pode servir para dar lugar a outros alimentos. Então, compostar, além de contribuir com a preservação do meio ambiente, de áreas verdes, com o clima, com o ciclo dos nutrientes, ciclo da matéria orgânica como um todo e o plantio de alimentos, a gente contribui como um todo para a sociedade. E aí eu entro no segundo tópico dessa live. O segundo tópico é como a compostagem beneficia a sociedade como um todo. Porque às vezes a gente pode pensar assim, compostagem doméstica, então vai beneficiar somente quem está dentro daquela casa? Só quem faz a compostagem? Só aquela residência? Não, a compostagem doméstica ela não é tão pontual, apesar dela ser muito específica de estar dentro da sua casa. Quando você começa a fazer isso, né? Quando cada residência passa a ter uma composteira, ela acaba também separando resíduos orgânicos e não orgânicos, né? Que são aqueles recicláveis. Eu disse isso um pouco mais cedo. Vocês provavelmente vocês que fazem compostagem, já devem ter começado a entender esse processo de separação dos materiais. Mas quem nunca fez compostagem, que é o caso de hoje, vocês vão entender que vai ser necessário essa separação do que é orgânico. Isso aqui, esse copo é orgânico? Não, isso aqui não vai para composteira, isso aqui não é compostável. Agora, eu tava comendo uma ameixa agora há pouco. Esse carocinho de ameixa, ele vai para reciclagem ou vai para composteira? Ele vai para minha composteira. Minha composteira tá aqui, um braço de mim, a composteira tá aqui. Eu abro a tampa dessa composteira, jogo lá dentro, acabou. Olha que facilidade, é só eu fazer isso. É até mais fácil do que reciclar, colocar para reciclar um copo. Porque para você mandar uma coisa para reciclagem, você precisa armazenar ela, né? Esperar o dia da coleta seletiva, você ir até o ponto e levar esse material. A composteira, como diz um cliente meu, ele facilita muito a nossa vida para quem é preguiçoso. Se você é uma pessoa que quer compostar e é super preguiçoso, a composteira doméstica vai te ajudar muito. Porque você não precisa fazer absolutamente nada, você não precisa abrir a porta da sua casa, né? Então eu acabei de jogar aqui um material compostável dentro da minha composteira, eu tampei e eu não preciso ver mais nada, eu não preciso fazer nada, absolutamente nada. Isso gera então, né, quando as pessoas começam a separar esse material, começa a gerar uma observação. O que é observação? É você observar e depois agir. Você olha, observa, aquilo te traz um entendimento, um conhecimento e através disso você age. Lembra que eu falo muito sobre compostagem consciente? Consciência é isso, é você adquirir conhecimento para depois você tomar uma atitude. Você
pode, a partir desse momento de observação do que é orgânico, do que não é orgânico, do como separar cada coisa, você pode diminuir o consumo excessivo. Quando eu falo consumo, eu falo num todo. Se você é o louco das canetinhas, a partir do momento que você começar a separar, você vai ver que tá usando muita caneta, e às vezes você pode pensar o seguinte: nossa, será que eu realmente preciso dessa quantidade de caneta? E aí você pode tomar a atitude de reduzir isso, aquele consumo excessivo. Ninguém vai deixar de consumir, nós vivemos num planeta totalmente capitalista, né? Mas a gente diminui, sim. Eu percebi muito isso, essa mudança dos meus hábitos de consumir menos. Depois que eu comecei a separar o material daquilo que ia para composteira e daquilo que ia para compostagem. Para reciclagem. Favorecer a reutilização desses materiais. Antigamente, quando se misturava garrafinha de plástico, pote de vidro de azeitona, casca de alimentos do que eu fiz ali no almoço, na janta, uma vasilha de plástico que quebrou, uma embalagem de um negócio que eu comprei hoje, alguma coisa, tudo misturado. Quando você começa a compostar, você começa a observar que tudo que antes era misturado agora começa a ser separado, e algumas dessas coisas, desses produtos, dessas vasilhas, recipientes, eles podem ser recuperados, reutilizados. Inclusive, você passa a recusar algumas coisas, como por exemplo sacolinhas, como plástico, como alguns utensílios no dia a dia. Você não vai se tornar de um dia para o outro a pessoa mais sustentável. Você é uma pessoa iniciante, você é uma pessoa que nunca fez compostagem ou que está tentando fazer compostagem, ainda está aprendendo sobre esse mundo, né? Eu falo que é o mundo mágico da compostagem. Então você vai começar a perceber sobre isso, sobre separar, reutilizar, recusar, pensar melhor antes de comprar. Você vai perceber algumas dessas mudanças nos seus hábitos, né? Você vai começar também a inspirar sua família e os amigos. Quantos de vocês aqui que fazem compostagem ou que já pensou em fazer compostagem e que ouviu alguém falar sobre esse processo? O que eu mais ouço? Que as pessoas, elas têm uma facilidade em separar aquilo que é reciclável. Latinha de cerveja, latinha de refrigerante, garrafinha de água. As pessoas entendem isso muito facilmente porque já vem de uma educação ambiental e de propagandas na internet, na televisão, de influencers que te falam: essa garrafinha de cerveja, essa latinha de cerveja pode ser reciclada, ela dá dinheiro, é alumínio, entrega para associação de catadores, não joga a latinha aí no chão. Mas compostar não é um hábito que as pessoas têm costume de falar. Mas se você vai começar, você vai perceber que quando você começar a compostar, as pessoas vão começar a perceber: mas o que é isso que você está fazendo? O que é compostagem? Por que você faz isso? E você vai ter que encontrar as respostas. Por que você faz compostagem? Quem está me assistindo, me conta. Se você já faz compostagem, por que você faz? E se você nunca fez compostagem, por que você está aqui? Por que você quer fazer compostagem? O que te motivou a fazer, começar a ir em busca de informações? Deixa eu saber isso. Quando mais pessoas começam a compostar, as pessoas começam a adquirir hábitos mais sustentáveis. E eu vou entrar num tema aqui agora que nem todo mundo vai estar de acordo comigo, mas é uma coisa que eu acredito. São coisas que vêm do minha linha de pensamento, é aquilo que eu acredito, é aquilo que faz sentido pra mim. Quando você começa a ter hábitos sustentáveis, quando você começa a perceber as coisas no mundo e como você pode agir, você passa a se alinhar com a natureza, com o meio ambiente. A gente pode entrar aí com respeito, né? Você passa a respeitar mais a natureza. Quem chama, por exemplo, o planeta de Mãe Terra,
perfeito, maravilhoso. Eu chamo assim, é ela que me dá as coisas, ela que me dá o alimento, ela que me dá o oxigênio para me sobreviver. E se eu entro em harmonia com essa energia, eu passo a respeitar mais. E eu acredito na energia que o planeta manda pra gente. Eu acredito que essas inundações que estão acontecendo lá no Canadá, na China, aqui no Brasil, essas ondas de calores, esses tsunamis, é vulcão, é a natureza, ela está dizendo pra gente que está acontecendo algum problema. Nós, seres humanos, pessoas que nós somos capazes de pensar, raciocinar, agir, somos nós que estamos interferindo no ciclo natural do planeta. E se está acontecendo mudanças que antigamente não era comum, né? Como os antigos falam, o mundo já não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo porque nós estamos superlotando o planeta, nós estamos retirando tudo que tem dele para o nosso consumo e não estamos percebendo que nós não temos que devolver, né? Nós temos que devolver para o planeta e nós não estamos percebendo isso. Eu acredito muito nessa energia, né, de conexão, de respeito, de harmonia. E quanto mais conectado nós estivermos, mais escolhas corretas nós vamos fazer para o nosso benefício e para o benefício do próximo e benefício de outras pessoas, inclusive do planeta. Nós vamos mudar o planeta de uma hora para outra a partir do momento que começar a compostar? Não é assim. A gente não vai mudar tudo de uma hora para outra. Algumas coisas vão começar a ser modificadas. Mas se você não faz e o outro não faz e ninguém faz, não tem como ter um resultado diferente. Se eu começo a fazer compostagem, tem 2 anos que eu faço, já tem muitas pessoas que foram influenciadas por mim. Eu ganho com isso? Eu ganho com as vendas das minhas composteiras, mas a maioria das minhas informações, elas são de graça. Mas o que importa pra mim é o meu valor. E pra mim, ser leal ao meio ambiente é o meu maior valor. Se eu consigo contribuir com a pessoa que quer entender o que é compostagem, que ela quer fazer e ela é influenciada por mim, então eu estou alinhado com o meu propósito de vida, estou alinhado para que o meio ambiente seja favorecido enquanto eu estiver aqui. Vamos para o terceiro tópico dessa live. O que muda quando se começa a compostar? Primeira coisa, quem tá chegando aqui agora, por favor, me conta se você faz compostagem, se você nunca fez compostagem na sua vida. Deixa eu saber se você faz ou nunca fez, porque essa live aqui é para quem é iniciante. O que vai mudar na rotina da pessoa que nunca fez compostagem na vida? Nunca, não sabe o que é uma composteira, nunca tentou ali nem um potinho de sorvete. Vai mudar a rotina. Vai mudar a rotina da pessoa individualmente, vai mudar a rotina das pessoas que moram ali dentro daquela casa, dentro daquele apartamento, vai mudar. Isso aí é um fato. Mas vai ser uma mudança drástica, assim, que vai ter que modificar tudo? Não, vai ser uma mudança muito gradativa. O que é a primeira coisa que eu percebo quando eu lembro lá de quando eu comecei a compostar? Primeira coisa foi o lugar. Onde que eu vou colocar essa composteira? Primeira vez eu coloquei do lado ali da minha cozinha, na lavanderia. Coloquei lá. E aí eu percebi que tava me atrapalhando ali na disposição e tal. Depois eu passei ela pra varanda. Aí na varanda eu percebi que ela tava tomando sol, chuva, vento. Falei, nossa, não tá legal essa composteira aqui. Aí eu adquiri uma outra composteira, que é essa de caixa, que eu mostrei pra vocês agora. Passei ela pra dentro. Pronto. Encontrei o lugar certo da minha composteira. Demorou? Sim, demorou acho que mais de 1 ano até eu encontrar um lugar assim, que realmente fosse perfeito, ideal, que não me atrapalhasse nas exposições, que todo mundo pudesse entrar dentro de casa sem ser incomodado pelaquela composteira. Demorou um tempo. Pra mim, essa é a primeira modificação que vai acontecer na sua casa, tá? Segunda coisa, vai ser o hábito de esquecer o lixinho de cima da sua pia.
Aquele lixinho que tem uma sacolinha plástica, ele vai ter que ser cada vez mais inútil. É isso. Aquele lixinho ele tem que ser inútil, ele tem que ser retirado dali aos poucos. Por quê? Aquele lixinho, ele te instiga a colocar tudo lá dentro. Tem anos-luz que você joga tudo dentro do mesmo lugar. Tem anos que você foi ensinado ou ensinada a colocar a latinha do creme de leite, a comida que sobrou da comida, a latinha, a garrafinha de cerveja, a garrafinha de água, o pote de sorvete, tudo. Você foi ensinado a misturar tudo no mesmo lugar, fechar aquela sacolinha e sair pela casa. E muitas das vezes uma sacolinha que sai pingando um líquido fedorento. Já fiz isso um monte de vezes, tá, gente? Então tem 2 anos que eu composto, então durante 27 anos eu não fazia isso. Durante 27 anos eu fazia o que vocês faziam. Teve, claro, uma parte onde eu separava o material para jogar lá na terra, na fazenda e tudo mais, sim. Mas o que eu mais fui ensinada foi isso, a jogar o material todo misturado. Mas quando você começa a compostar, você vai precisar pegar um recipiente, um pote de sorvete que seja, uma vasilha que seja com tampa, e tudo que for orgânico, você vai guardar ali dentro. Você vai organizar ali em cima da sua pia, em cima de algum lugar, de forma que favoreça com que você dê preferência para esse recipiente e esqueça aquele lixinho com sacolinha plástica. E o que você vai fazer com aquele material que não é orgânico? Você vai tentar ao máximo reutilizar, dar outra função, reciclar. Se na sua cidade não tem reciclagem, tenta ao máximo evitar comprar embalagens que não vão ser recicladas. Tenta ao máximo não comprar coisas que vem muito embalada em plástico, né? Tenta trazer um formato diferente, tenta fazer as coisas. Isso aqui é uma tentativa para que vocês optem por hábitos mais sustentáveis. Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, tá? Hoje aqui no meu apartamento eu não tenho mais lixinho, né? Esse lixinho eu já até doei para reciclagem. Já foi embora há mais de meses. Aqui em casa tem recipiente para orgânico e uma caixa de papelão que fica do lado da minha geladeira, onde eu coloco recicláveis. Tudo que é reciclável, é papel, é papelão, é plástico, é latinha, é garrafa, é vidro, vai para dentro dessa caixa de papelão. O que é orgânico vai para dentro desse recipiente que fica em cima da pia da minha cozinha. Então, se eu tô fazendo comida, eu tô ali picando um cebola, um alho, uma cenoura, jogo dentro dessa vasilha e tampo. Aí eu comprei alguma coisa que vem embalado. Pega aquilo que é embalado, coloco dentro da caixa de recicláveis. Isso vai mudar na sua casa, mas é aos poucos, é gradativo. E outra coisa, vai precisar estabelecer essas regras, vai precisar estabelecer essas normas de convivência com a família. Ensinar as pessoas aos poucos que aquilo que antes elas jogavam misturado, agora vai ser separado. Agora você vai colocar o que é orgânico dentro de uma vasilhinha, seja um pote de sorvete, vai tampar e aquilo ali vai ficar parado até o dia que você levar para sua composteira. O que não é orgânico, você coloca dentro de um outro lugar. Não é para misturar. Mas vai precisar haver um tempo de compreensão. O seu cérebro ele não está ensinado a não misturar as coisas. Vai levar um tempo. É experiência, é hábito. Sabe aquele livro O Poder do Hábito? É aquilo que vai acontecer. Quanto mais repetitivo você faz as coisas, mais você vai fazer. É desse jeito que acontece essa mudança na convivência. Então, quando você começa a compostar, você muda muitas coisas, inclusive seus hábitos. Mas, como eu disse, não é uma mudança muito drástica. Deixa eu ver aqui. Boa tarde para quem tá entrando. Oi, amiga. Boa tarde, Josi. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Isso. Bem-vindos, viu? Quem tá chegando agora, eu tô falando sobre compostagem para iniciantes.
Quem nunca fez compostagem na vida, me conta aqui. Eu quero saber se vocês já fazem compostagem ou não. Deixa eu saber com quem eu tô conversando. O que eu já falei até agora? Vamos fazer aí, né, um resumo. A importância da compostagem doméstica para o meio ambiente. Falei sobre isso. Como a compostagem beneficia a sociedade, porque a compostagem ela não beneficia só a mim, né, pessoa ou indivíduo, ela beneficia o coletivo como um todo. E o que muda quando se começa a compostar? Muda alguns hábitos, inclusive aqueles hábitos que não estão conectados e alinhados ao meio ambiente, eles vão deixando de ser feitos, né, diariamente e passam a dar lugares a hábitos mais sustentáveis e até saudáveis. Eu me tornei uma pessoa mais saudável depois que eu incluí a prática de compostagem. Eu passei a diminuir o que por exemplo, eu diminuí muito meu consumo de alimentos de origem animal, eu diminuí minhas compras, né? Antes era muita quantidade, agora eu já compro menor, mais direcionado. Passei a fazer mais algumas coisas, comprar menos que vem embalado. Passei a separar melhor ainda, né? O que era isso, o que era aquilo. Eu não sei o que acontece ainda, mas eu vou descobrir. Quando a gente começa a compostar, é o seguinte: quanto mais você composta, mais você composta. Vocês vão entender isso aí um dia. Você separa, você não faz a compostagem, mas você separa ali separadinho o que é reciclável, né? Entendi. Já é um hábito aí que já vai te influenciar, quem sabe, a começar a compostagem. Eu trouxe até uma dica. Quem quer ter o primeiro contato com a compostagem, mas ainda não quer adquirir uma composteira, pega um pote de sorvete, um pote com tampa na sua casa. Isso é uma dica, né? Pega casca de banana, casca de ovo, que eu sei que a maioria aí vai comer frutas, né? Esses alimentos. Pega aí, põe dentro desse pote de sorvete, tampa e vê o que vai acontecer. A casca de banana, ela vai degradar, ela vai começar a ficar escura. A casca do ovo, se você quebrar, ela vai começar a degradar. Casca de manga, coisas que são assim, cascas mesmo, fruta, verdura, elas vão se degradar rapidamente. E aí você vai começar a entender como que funciona o processo de compostagem, que é um dos primeiros tópicos que eu vou falar sobre as informações básicas para quem quer começar a compostar. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Vamos lá então, pessoal. Eu trouxe 4 tópicos para quem nunca fez compostagem na vida e quer aprender antes de ter uma composteira, antes de começar a ir aí, não, vou comprar uma composteira e vou começar a compostar agora. Primeira coisa é você observar. Falei agora há pouco sobre observação dos seus resíduos. Para você escolher uma composteira, é muito importante você saber a geração de material orgânico aí na sua casa. Como assim? Quando eu fiz a minha composteira, eu imaginei que aquela já era a certa. Depois eu percebi que minha produção era maior, né? E aí até teve um tempo que eu tive 2 composteiras. E aí, o que acontece? Quando você começa a observar, gente, eu tô produzindo muita casca de cebola, alho, cenoura, eu tô comendo muito em casa, eu faço muita comida. Quando eu vejo, tem muito material orgânico. Aquilo vai te dar uma noção do tamanho da composteira que você ainda vai adquirir lá na frente, tá? Então a primeira coisa é observar a sua produção. Observa o que você come, observa a quantidade daquilo. Aquilo enche um pote de sorvete assim, ó, facinho. Não, no almoço eu já encho um pote de sorvete tranquilo, sem nem dificuldade. Ou não, eu demoro uns 3 dias para encher um potinho de sorvete, eu não como muito em casa, não faço muita comida, sei lá, por algum motivo. Perceba isso, porque se você for uma pessoa que gera muito, a sua composteira ela tem que comportar isso, senão te gera uma frustração por falta de espaço. Se for o contrário, uma composteira menor vai resolver seu problema, tranquilo, às vezes até uma mini composteira, dependendo de como é a sua produção. Segundo tópico,
escolher a composteira ideal para sua geração. E para você escolher é totalmente, como que eu posso dizer? É relacionado ao primeiro tópico. Qual que é o tamanho da sua produção e qual que é a composteira ideal. Tem vídeo meu explicando sobre isso. Todas as pessoas que chegam até mim para saber sobre composteira, né, meus clientes, eles perguntam, qual que é o valor, como que é, qual que é o tamanho, isso ocupa muito espaço, dá para uma família de 4 pessoas, eu sou sozinha, será que dá, onde que eu ponho? Várias dúvidas que precisam ser sanadas antes de adquirir aquela composteira. O que acontece, o que eu percebi muito nesse mês passado? Eu fiz uma promoção de composteira, muitas pessoas que já estavam namorando a composteira resolveu comprar. Comprou a composteira, passou poucos dias, Sheila, já enchi a primeira caixa. O que eu faço? Falei, passa a caixa pra cima. Mas eu vou encher em uma semana. Falei, então você não comprou a composteira ideal pra você. Porque você não observou sua geração. Você achou que produzia pouco. A gente acha que produz pouco material orgânico, mas na verdade é o contrário. A gente gera mais orgânico do que não orgânico. Então, se você não observar isso, provavelmente você vai ficar frustrado com a falta de espaço aí da sua composteira. Terceiro tópico. Como que funciona o processo de compostagem? Ontem eu recebi essa pergunta umas 5 vezes lá na feirinha que eu fui. Levei a minha composteira, ela chama muita atenção porque é uma composteirinha bem compacta, bem pequenininha, moderna, super encaixa. As pessoas acham aquilo maravilhoso. E todas as pessoas paravam e falavam, é uma composteira? Você trabalha com compostagem? E eu falei, sim. Eu sempre quis saber como é uma compostagem, como que funciona isso. E aí eu tive que explicar para cada pessoa. Olha, a compostagem ela funciona da seguinte maneira, bem simples e objetivo. Degradação do material orgânico através da ação de micro-organismos e de minhocas. Esse é assim, o resumo mais simples do que é compostagem doméstica, tá? O que acontece ali dentro? Quando você tem uma composteira, que é o recipiente, o processo de compostagem acontece lá dentro. Vamos entrar numa teoria aí de compostagem natural. O que acontece de compostagem lá na natureza? Vai um ser humano e faz a aeração daquele material? Não faz isso. Quem que faz? A própria natureza, seja um micro até um macro animal que está ali dentro, né? A fauna, a flora é que degrada aquele material. Dentro de uma composteira, como que funciona? A gente tem a composteira, forra o fundo da composteira, coloca as minhoquinhas lá, adiciona o material orgânico que você já separou, cobre com matéria seca, serragem ou folha seca, cobriu aquele material até você não ver mais nada, tampa a composteira e pronto, vai fazer sua vida, esquece aquilo ali e só volta para a composteira quando você tiver mais material orgânico pronto. Foi basicamente isso que eu expliquei ontem para umas 5 pessoas na feirinha. Todo mundo perguntando como que faz. E eu expliquei, compostagem é a degradação do material orgânico. Como que funciona? Através da ação de micro-organismos das minhocas. E aí eu mostrei, esse aqui é o composto pronto, esse aqui é o composto que ele ainda não está pronto, mas ele já está quase no processo de ser coletado. Olha a diferença de volume. O que antes eram 7 quilos de matéria orgânica, agora deve de ter o quê? 2, 3 quilos no máximo. Aquele material ele foi literalmente consumido em questão de 30 dias. E as pessoas ficavam assim, mas não é possível. Acredite, além de produzir um composto, produz biofertilizante. Tudo isso de forma muito simples. Só que na teoria da compostagem natural, lá na natureza, lá na mata, na floresta, quem age são os micro-organismos, são os animais, são o que está ali dentro da terra. São eles que degradam tudo, desde um tronco de árvore que cai até um animal que morre e está ali no solo. Ele é degradado, consumido, eliminado e transportado aqueles nutrientes para o solo, para dar vida a outras sementes, a outras plantas, outras árvores, né?
Então é mais ou menos isso que é o processo de compostagem. Ai, obrigada. Ai, nossa, tem tanto tempo que eu não te vejo. Que saudade, amiga. Obrigada, Marcela. Beijos. Bom, deixa eu continuar, que nessa live não acaba. Onde que eu estava? Ah, tá. Bom, no processo de compostagem, né, doméstico, a gente chama de teoria da compostagem artificial. É um nome que eu inventei para ver se vocês entendem o que é artificial, porque tá dentro da nossa casa, tá dentro de um recipiente, nós temos que fazer um manejo, nós temos que ali, literalmente mexer, né, no composto para que ele seja realmente degradado. Lá na natureza é natural, lá a gente não tem que pôr a mão ali, é feito sozinho, né? Na compostagem doméstica é um processo artificial, a gente precisa pôr a mão, a gente precisa interferir de certa forma em alguns momentos naquele processo para favorecer, para degradar aquilo ali mais rapidamente. Quem tem compostagem dentro de casa quer que o produto seja degradado rapidinho, a gente quer espaço, a gente quer coletar logo esse composto, dar lugar a uma caixa vazia, começar outro processo e vai. A gente precisa de ter menos tempo, né, para isso, a gente precisa que o processo faça ali de forma rápida para liberar espaço para que mais alimento seja adicionado ali dentro. Na compostagem lá na natureza, ali é por conta própria deles, tá? Vamos pro último tópico. Qual que é o próximo passo depois que você entende o que é a sua produção, né? Você gera muito ou pouco material orgânico. Você escolhe uma composteira, não necessariamente você compra, mas você escolhe a composteira ideal de acordo com a sua produção. Terceiro, você entende como que funciona o processo. E o último são os próximos passos. O que você vai fazer a partir de agora? Que você entendeu tudo isso? Que você já pesquisou sobre composteira? Já tirou dúvida? Entendeu como que funciona o processo de compostagem? Pelo menos na teoria. Agora você vai para a prática. Agora você vai adquirir uma composteira. Você vai comprar uma composteira. Você vai fazer uma composteira. Eu já fiz uma composteira, eu já comprei uma composteira, eu tenho essas duas experiências e não faz diferença, as duas funcionam da mesma forma, tá? Você vai adquirir uma composteira, você vai adquirir uma terra, você vai procurar minhoca, você vai procurar matéria seca e você vai procurar onde colocar essa composteira dentro da sua casa. Primeiro dia que chegou essa composteira, você vai escolher, pelo menos no início, o lugar ideal. Depois você vai mudando de lugar, tá? Mas no início é você escolher a composteira, adquirir ela bonitinha, chegar aí na sua casa, arrumar a terra, arrumar a minhoca, arrumar o que for preciso para começar o processo. Depois disso, você passa para o passo de adicionar o material. Aí você entra no processo, aí você sai de iniciante para um tentante. Aí você não é mais aquela pessoa que nunca fez compostagem. Agora você é uma pessoa que faz compostagem, mas que tá ali, né, engatinhando, tá aprendendo aos pouquinhos, ainda tá com muita dúvida e tudo mais. É comum, tudo na nossa vida é cheio de dúvidas até que a gente tenha experiência prática. Depois disso, você vai começar a adquirir conhecimento. Você vai entender como que funciona. Aquele material ele esquenta, depois ele esfria. A minhoca ela pode fugir ou não pode fugir. Ah, pode dar fungo, não pode. É normal ter água na tampa, não é? O que é normal, o que não é? Você vai começar a entender o processo. Mas lembre-se que a gente está trabalhando com micro-organismos e com minhocas. Nós não conseguimos controlar tudo. A gente tenta dar ao processo um equilíbrio, tá? Igual acontece lá na natureza, tenta ser um equilíbrio. Aqui a gente tenta trazer um pouco do que acontece lá na mata para dentro de uma caixa. Uma caixa que é de plástico, gente, um balde que é de plástico. Não dá para você controlar tudo. Quando começa a entrar material orgânico dentro desse recipiente, vai vir ácaro, formiga, colêmbalo, vai vir as minhoquinhas, né? Vai vir micro-organismo, fungo, bactéria, água, protozoário, vai vir uma infinidade de seres vivos que vão tomar conta dali, porque eles são decompositores. Vocês voltarem lá na biologia lá atrás, vocês vão lembrar
dos decompositores, né? Quem que decompõe as coisas, né? Quem são os primeiros seres vivos a proliferar em cima do material orgânico? São fungos, bactérias, entendeu? São coisas que a gente nem consegue ver. Mas é isso. Qual que é, então, o processo? O que você tem que fazer? Começar a compostar. A única forma de você adquirir conhecimento prático, experiência, para que daqui a um tempo você se torne uma pessoa num nível aí um pouco mais avançado na compostagem doméstica, é praticando. Eu posso te ensinar? Posso. Mas o que vai te trazer conhecimento de causa é a sua prática, tá? Pessoal, eu acredito que eu consegui trazer, pelo menos em tópicos, o que é a compostagem para quem nunca fez compostagem doméstica. Tem alguma dúvida? Vocês têm alguma coisa que vocês queiram falar comigo? Manda aí para mim nas perguntinhas, eu faço questão de responder. E quem nunca fez, conta pra mim se nunca fez compostagem ou se já faz. Hoje eu tô tomando até um chazinho aqui de hortelã que eu ganhei ontem na minha feirinha. Deixa eu ver aqui. Josi falou que não faz, mas ela separa o material orgânico. Marcela falou, lindo o seu trabalho, obrigada. E Anderson, né? Obrigada pelas palminhas. Anderson mandou muita conversa pra mim hoje. Ah, perfeito. Qual o melhor lugar para colocar a composteira? Marcela, eu acredito o seguinte. Se você tem uma casa ou se você tem um apartamento, tenta colocar num lugar, primeiramente, onde não bata sol. Independente se a sua casa não tem janela, seu apartamento não tem varanda, não tem janela, se a sua casa não tem muito espaço. Tenta colocar a composteira num lugar onde não bata sol. É melhor ela ficar num lugar onde faça frio do que um lugar onde fica quente, tá? Então é melhor ela ficar num lugar mais fresco possível. Pode ser até dentro do seu quarto, se tiver o único espaço. Tenta colocar aí na sua cozinha, tenta colocar num pedaço aí da sua varanda. Você mora em apartamento? Eu também moro em apartamento. Olha, a minha composteira fica aqui na minha sala. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Aqui é minha composteira, fica na minha sala. Eu tô aqui sentada na minha mesa, essa mesa aqui também na minha sala. Aqui em frente é a minha cozinha, aqui do lado é meu quarto. Minha composteira fica aqui, onde eu almoço, onde eu recebo visita, onde eu converso com as pessoas, onde eu faço live com vocês. É um lugar fresquinho, não bate sol. Quando eu colocava ela lá fora, né, que batia sol, ela não ficava bem. Porque sol, calor não faz bem para minhocas, tá? Quando a gente trabalha com um processo onde tem minhocas, o calor ele não é benéfico para elas. Então, tenta colocar a composteira no lugar mais fresquinho da sua casa. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Quem mais aí não faz compostagem, precisa de informação? Manda aí. Deixa eu ver se eu deixei de responder alguém. Ah, sim. Não, perfeito. Que bom, então, que você aprendeu. Tem muitas pessoas que chegam, né, pra mim, tantos meus amigos, familiares, falam assim, nossa, eu acho muito importante seu trabalho e um dia eu vou ter uma composteira. Vou dar a mesma dica que eu dei agora há pouco. Se você nunca fez compostagem, quer ter o primeiro contato com a compostagem, mas ainda tá com medo de ter essa composteira em casa e não quer ainda adquirir uma, pega um pote de sorvete, coloca uma terrinha no fundo, pega aquela casca de banana, casca de maçã, uma fruta ou outra que você consumiu no dia, uma casca de ovo, por exemplo, também não tem problema ser de origem animal, tá? Coloca tudo ali e cobre. Cobre com folha seca, cobre com umas coisinhas secas que você tiver em casa, tampa aquela composteira, aquela mini composteirinha, tampa e fica observando o que vai acontecer, o que vai gerar daqui um dia, 2 dias, uma semana. Perceba o que vai acontecer.
provavelmente todo mundo aqui já deve ter jogado uma casca de fruta assim, ó. Tô andando na rua, acabei de comer minha banana, joguei ali naquela grama. Depois de uns dias, se você passar lá, não tem casca de banana. Primeiro que ela foi consumida, degradada literalmente ali naquele lugar, naquela graminha, e aquilo ali foi embora, virou nutriente, virou fonte de alimento para aquele micro-organismos que estão ali dentro daquela terra. Então, faça isso, coloque ali um potinho de sorvete, coloque as coisinhas dentro. Quem tiver filho, criança, vai achar o máximo. Eu não tenho filho, mas a experiência que eu tenho, porque eu vendo composteira para muitas famílias, né, que tem crianças, elas adoram ver isso. A pegar a casca da banana e colocar dentro do recipiente, abrir a composteira, olhar o que tem ali dentro. Eu já vi muito isso. Muita cliente me manda foto dos filhos abrindo a composteira, vendo como que é o processo, coletando, pegando a minhoquinha, né? Eles gostam disso. Se você tem filho, faça essa experiência e me conta também. Bom, pessoal, eu acho que 7 horas já deu meu horário. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí que eu respondo. Senão eu vou fechar por hoje, já que hoje é sextou, né? Deixar todo mundo descansar e eu também. Bom, então é isso. Pessoal, falei hoje sobre compostagem para iniciantes. Se você sabe de alguma pessoa que está iniciando o processo ou que nunca fez compostagem na vida, mas está precisando saber de informação, envia essa live para essa pessoa, tá bom? Muitíssimo obrigada pela participação, pelas perguntas, a todo mundo que esteve aqui, que respondeu e que me escutou um pouquinho nessa sexta-feira aí, 7 horas da noite. Muito obrigada, bom final de semana para todo mundo, boa sexta-feira e a gente se vê aí nos stories, nos feeds. Envia essa live para todo mundo. Beijos e até a próxima.